Fala aí, meu amigo rubro-negro, minha amiga rubro-negra, seja muito bem-vindo ao canal Mengão Pós-Jogo. Vamos falar do jogo de ontem do Flamengo diante da equipe do Ceará, empate em 2-2 pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro de 2022. Já são 18 pontos disputados, o Flamengo só conquistou 6 desses 18 pontos, está em 15º lugar, beirando a zona do rebaixamento, com a folha salarial mais cara do Brasil. E aí, pergunta que a gente faz: estamos satisfeitos com o trabalho do técnico Paulo Souza? É claro que não. Ninguém aqui é masoquista para achar que está tudo bom. Agora, vamos pedir então a cabeça do técnico, demitir o treinador, porque aí assim as coisas vão se resolver? Pô, também não vou fazer isso. Não vou. Porque já estamos indo para o quarto técnico nessa era Landim aí. Tá? Quarto técnico após Jorge Jesus, porque antes do Jorge Jesus ainda teve o Abelão. Então, assim, não dá para a gente só viver achando que trocar o treinador vai resolver os problemas do Flamengo, porque não vai. E se você aí que acha que só trazer Jorge Jesus também vai resolver, irmão, você está até no vídeo errado. Porque eu aqui não vou ficar levantando bandeirinha para o Jorge Jesus. Principalmente para um cara que já, por 2 vezes, já disse que não quer saber do Flamengo. Então eu tenho um pouquinho de amor próprio e eu não vou ficar aqui pedindo contratação de ninguém. Nem do Jorge Jesus, nem de ninguém. Tá? O problema do Flamengo não se resume a uma mera troca de treinador. Quando é que as pessoas vão entender isso? Não dá para você trocar o Paulo Souza e colocar o Guardiola se à frente do Flamengo tem um presidente omisso, banana, como o outro era também, tá? Um presidente banana, omisso, que não dá entrevista, que não fala com ninguém, que só bota a cara dele para aparecer quando tem que levantar uma taça. Um vice de futebol, vereador, que não é nem vereador, nem vice de futebol. Um cara que já está fazendo hora extra há muito tempo no Flamengo. Um outro que está lá do lado dele, que só sabe concordar com as besteiras que ele fala. Um médico incompetente. Um departamento médico incompetente, um monte de analistas que estão lá também, tudo amigo dos amigos, que eu já falei isso aqui em vídeos anteriores, que o Flamengo é o verdadeiro ADA, amigo dos amigos. Aí você contrata um técnico que chega ao Flamengo, que quando contratar o Paulo Souza, eu falei aqui num dos vídeos meus, Paulo Souza não era a minha prioridade porque eu nem conhecia o Paulo Souza. O técnico que eu queria que o Flamengo trouxesse era o Carlos Carvalhal. Porque esse sim fazia um trabalho bom lá no Braga de Portugal. Mas o Carvalhal, eles não queriam pagar a multa rescisória do Carvalhal. Beleza. Aí trouxeram o Paulo Souza, que pagou a multa rescisória do próprio bolso. E aí é o seguinte, Paulo Souza veio para o Flamengo também com a incumbência de fazer uma reformulação no elenco do Flamengo, reformulação essa que deveria ter sido feita por essa diretoria incompetente que está aí. Só que eles não fizeram. Pelo contrário, saíram renovando o contrato de um monte de mula cansada que está lá no Flamengo, que não deveria ter sido renovado seus contratos. Diego Ribas, Diego Alves, tá? O próprio Rodinei, estão querendo renovar o contrato dele por 2 anos. E acho eu que o contrato do Rodinei ainda não foi sacramentado, porque eu acredito que o Paulo Souza não quer ficar com o Rodinei. E aí, o técnico começou a fazer uma reformulação no time do Flamengo. Começou a encostar um monte dessas mulas cansadas. Só que o nosso departamento médico, ele não colabora com o nosso treinador.
E aí começaram a chegar a conta de 2021. Resultado do péssimo trabalho que foi feito ano passado e que essas pessoas continuam à frente do departamento médico. Márcio Tanuri e toda a sua equipe era para ter sido demitido ano passado. Por quê? Porque nós jogamos a Taça Libertadores, a final da Taça Libertadores. E eu falei isso aqui um mês antes da final da Taça Libertadores. Eu disse isso daqui. O Flamengo vai chegar capenga na final da Libertadores. Dito e feito. Felipe Luiz não aguentou jogar nem 20 minutos. E o primeiro gol do Palmeiras foi nas costas dele. O Flamengo jogou naquela final com um time todo quebrado. O único jogador que estava inteiro naquela final era o Gabigol. Do restante, a maioria estava tudo capenga. E aí, o que era para ter sido feito no final do ano, já que perdeu tudo? Manda todo mundo embora. Manda todo mundo embora. Mas isso não foi feito, porque essa atual diretoria aí, ela apadrinha todo mundo. Eles só não apadrinham os torcedores do Flamengo off-Rio. Esses, sim, que mereciam respeito, essa diretoria não deu. Limitaram a 1.000 pessoas. E disseram, e o presidente do Flamengo ainda deu uma entrevista para o jornalista Mauro César, dizendo que os donos do Flamengo são aqueles que moram lá no Leblon. Isso é de uma canalice gigante. Tá? Então, antes da gente começar a querer só achar que o Paulo Souza que é o culpado, e o Paulo Souza tem em sua parcela de culpa, principalmente no jogo de ontem, porque ele não tinha que ter colocado o Hugo Souza de titular. Mas só tem ele. Não, tem um cara lá que é reserva dele. Bota ele para jogar. Porque se tem que ser por meritocracia, vamos lá, o Diego Alves estava barrado. Por quê? Porque vinha mal. Concordei, eu aplaudi a atitude do treinador ao barrar o Diego Alves. Por quê? Porque ele, de fato, não vinha rendendo. Isso desde o ano passado. Mas aí você bota o Hugo para jogar. Falha contra o Fluminense. Falha contra o Vasco. Falha contra o Botafogo. Falhou ontem. É inadmissível continuar com um cara desse no gol do Flamengo. O Hugo Souza não dá para reclamar que não teve oportunidade. O Gabriel Batista foi dispensado e não falhava da forma como o Hugo falha. O Hugo falha de forma escandalosa. O gol que ele tomou ontem, não estou tirando o mérito do cara que bateu a falta. Pelo contrário, o cara bateu a falta, muito bem batido. Mas era defensável. Era defensável. E ele simplesmente me toma um gol daquele porque ele simplesmente estava mal posicionado. Quando ele pensou em querer ir, a bola já tinha passado. No gol do Botafogo, semana passada, ele espalma para dentro do gol. Então, assim, esse para mim é o maior erro que o Paulo Souza comete no Flamengo. Porque ele tem que usar de meritocracia, não é só para o Diego Alves. Para todos os jogadores. E ele não tem feito isso com o Hugo. O Paulo Grilo, que é o preparador de goleiros do Flamengo, da comissão técnica do Paulo Souza, adora o Hugo. Não pode ser assim, pô. Peraí. Não pode ser assim. O cara tá falhando, tá errando. Tá entregando gol pro adversário. Porque não é uma falha... Pô, o Hugo faz uma defesa boa e em seguida ele entrega. Então não dá, não passa confiança, não sabe jogar com o pé. É um goleiro que não passa nenhuma confiança. E já que nós estamos com os dois goleiros que poderiam estar brigando pela titularidade, estamos com os dois goleiros arriados no departamento médico, então coloca o outro menino que estava agarrando aí no Carioca. Coloca ele. Porque pelo menos esse garoto aí que agarrou no Carioca não faz as besteiras que o Hugo faz. Ah, e detalhe, ele sabe chutar com o pé. Sabe jogar com o pé. Então esse, para mim, foi um erro. O outro, ontem, o Paulo Souza fez substituições que, ao meu entender, estavam erradas.
A começar, tudo bem. As pessoas criticaram que ele colocou o Mateuzinho de lateral esquerdo se tinha um menino lá, tranquilo. Só que nos 15 minutos que o Mateuzinho jogou de lateral esquerdo, foram os melhores 15 minutos que o Flamengo teve no segundo tempo. Porque depois ele colocou o Marcos Paulo, que para mim, eu o considero um ótimo lateral esquerdo. É um garoto que vai render no Flamengo. Não tenho sombra de dúvida que esse menino vai emplacar no Flamengo. Ele é muito bom jogador. Eu já vi também jogando na Copa São Paulo e já elogiava ele. Só que ontem ele tomou um baile do cara. Ele tomou um baile do cara e ele só não foi expulso porque o juiz é muito ruim, o juiz que apitou o jogo do Flamengo ontem. Porque senão ele ia ser expulso. Aí vamos lá. As substituições que, a meu ver, ele errou, foi que, na hora que ele tira o Everton Ribeiro para colocar o Andréas, era para ele também ter tirado o Arrascaeta. Mas aí, se ele também tira o Arrascaeta, aí vem os bajuladores do saco do Arrascaeta e vai também criticar o treinador porque ele tirou o Arrascaeta. Só que naquele momento ali ele tinha que tirar, porque o Arrasca já estava arrastando em campo. Ele não aguentava mais. Então tinha que ter tirado o Arrascaeta e colocado o Pedro, para poder, de fato, segurar um pouco o ímpeto do time do Ceará. E aí o treinador não fez isso. Ele perdeu uma substituição. Porque quando o Arrascaeta pede para ser substituído, aí já não podia mais fazer substituição. Então, para mim, o técnico erra nisso daí. Então, assim, fora isso, o Flamengo, se fizer uma retrospectiva só dos jogos do Campeonato Brasileiro, o Flamengo tomou 9 gols, sendo que 8 foram gols dados pelo Flamengo aos seus adversários. Aí a gente não pode, sinceramente, quem tem um pouquinho de cérebro, não dá para tu jogar na conta do técnico. Não dá. O primeiro gol do Ceará ontem é uma parada bizarra, meu irmão. Os caras estavam, sei lá, conversando sobre qualquer outra coisa, menos sobre o jogo. Aí o malandro vai e joga uma bola nas costas da defesa do Flamengo. Porra, é uma parada ridícula, parceiro. Ridícula. O Isla faz a falta que tinha que ser feita e simplesmente ele não vai fazer a outra parte, faz o serviço pela metade. Então não dá para você ficar nessa neurose de que tudo culpa do treinador. Não, o treinador tem sua parcela de culpa. Só que a culpa não é toda dele, não. Por isso que eu volto a dizer aqui, Paulo Souza não é o maior dos problemas do Flamengo. Talvez ele seja até a solução. Porque pelo menos foi o primeiro treinador que chegou e teve coragem de começar a fazer uma reformulação nesse elenco do Flamengo. Olha quantos jogadores da base o Paulo Souza já puxou. Marcos Paulo, o Vitor Hugo, João Gomes, o Lázaro, que até outro dia ia ser dispensado por aquela anta do Rogério Ceni. Ele ia ser dispensado. O Lázaro, que era considerado pela torcida do Flamengo um pereba, hoje é um jogador de extrema importância no esquema tático do nosso técnico. Tem entrado nas partidas e jogado muito bem. Paulo Souza já colocou o Cleiton para jogar, que é um menino promissor da base. Colocou um outro menino também que joga ali na posição do João Gomes, também da base. Olha quantos jogadores ele já subiu da base para compor o elenco principal. Tá? Então, a reformulação para o qual o técnico foi contratado para fazer, ela está acontecendo, devagar, mas está. Já nos livramos do René. Agora, ficar colocando tudo na conta do técnico, beleza, irmão, vamos lá, a gente contrata o nosso Messias de novo, coloca ele lá, mas coloca o Jorge Jesus para trabalhar lá no Flamengo, com essas mesmas pessoas que estão aí. Eu duvido que vá se repetir 2019. Eu não estou questionando o trabalho do Jorge Jesus. Para mim, Jorge Jesus é disparado muito melhor
do que todos esses que passaram após ele, inclusive Paulo Souza. Jorge Jesus disparado é melhor do que Paulo Souza. Muito, mas muito melhor mesmo. Mas eu não vou ficar aqui defendendo a volta do Jorge Jesus. Até pelo mau caratismo dele também. Pelas coisas que ele falou. Então, assim, enquanto o Flamengo não sofrer, de fato, um choque de gestão, enquanto esse presidente aí, que é o único que não pode ser demitido, né? Enquanto que ele não tomar as rédeas do negócio, bater o martelo e sair botando na rua todo mundo, não vai se resolver. Porque a gente só vai trocar um técnico. E aí, ó, detalhe, o Flamengo vai jogar, se eu não me engano, 5 jogos seguidos no Maracanã. 3 pelo Brasileirão, 2 pela Copa Libertadores. 5 jogos seguidos. Ou seja, qualquer treinador que chegar agora no lugar do Paulo Souza pode pegar uma sequência boa de 5 jogos e aí, pô, tudo no Maracanã, e aí de repente a coisa engrena, aí, tá vendo que era só trocar o técnico. Vamos lembrar do Renato Gaúcho ano passado. Saiu o Rogério Ceni, tá? Entra Renato Gaúcho. Flamengo pega uma sequência boa em casa, ganha os jogos pela Libertadores também. Não tinha convocação, ele estava podendo contar com praticamente todo o elenco à disposição dele, coisa que o Rogério Ceni, nesse ponto, ele sofreu muito com isso. E aí começaram novamente a vir as convocações. E na época que o Flamengo estava disputando as coisas aí, o Flamengo estava em 3 frentes, o nosso Tite convocava os jogadores do Flamengo. Aí agora que o Flamengo não está disputando nenhum título por enquanto, porque o campeonato está só no início, ele de longe sequer pensa em convocar Gabigol e Everton Ribeiro. E a gente está mais do que ciente que nenhum dos dois serão convocados para a Copa do Mundo. Foram convocados durante todo o período de eliminatórias da Copa, Gabigol e Everton eram convocados e desfalcavam o Flamengo. Teve jogos até que o Tite convocou numa tacada só, Gabigol, Everton e Rodrigo Caio, que foi quando o Rodrigo Caio se machucou. Depois ainda veio o Pedro também. Então, assim, agora ninguém é convocado. Ninguém está precisando de jogador do Flamengo. Então, qualquer treinador que chegar vai pegar uma sequência boa. Aí vão dizer que a culpa era só do Paulo Souza. O negócio é quando começar a vir as convocações. Tá? Então, a gente tem que entender o seguinte, nós temos 11 jogadores no departamento médico. 11. Sendo que desses 11 aí, metade seria titular fácil nesse time do Flamengo aí. E a gente ainda tem que contar que todo jogo tem um jogador do Flamengo para dar um presente para o adversário. Seja na Copa Libertadores ou seja pelo Campeonato Brasileiro. Então, é muito querer colocar uma cortina de fumaça nesses problemas todos que envolvem o Flamengo, demitindo só o treinador. Aí, vamos demitir o Paulo Souza. Beleza, vamos lá. Vamos para mais uma multa rescisória. Vamos demitir o nosso treinador. Vamos trazer quem? O Cuca? Tá de brincadeira. Não, vamos trazer o Carlos Carvalhal. Tá livre no mercado. Tá livre no mercado. Beleza. Traz o Carlos Carvalhal. Não tem tempo mais para treinar, porque não existe mais período de pré-temporada. É jogo quase que a cada 2 dias. O Flamengo jogou sábado, já joga na terça. Tá? Então, você vem de Fortaleza, viaja para o Rio, de volta, descansa. No outro dia já tem que treinar. Se eu não estiver falando besteira, o Paulo Souza está dando treino hoje, pleno domingo. Aí já tem que treinar, joga a terça. Aí viaja para jogar lá no final do Brasil. Volta para o Rio. Viaja para América do Sul, Libertadores. Carlos Carvalhal tendo que conhecer o elenco, sabendo ele que tem um monte no departamento médico
e jogando a cada 48 horas. Confia que vai dar certo. Confia. Confia. Se tivesse que trazer o Carlos Carvalhal, tinha que ter trazido ele lá em dezembro. Agora, meio de temporada. Ah, mas o Jorge Jesus veio no meio da temporada. Sim, Jorge Jesus veio no meio da temporada e teve 40 dias para treinar. Porque a Copa América parava nesse período. Jorge Jesus teve 40 dias para treinar. Paulo Souza teve? Teve. Por isso que eu falo que não tem que demitir. Tem que manter o trabalho. Tem que manter. Pelo menos até ver a sequência desses 5 jogos aqui, ó, que vão fazer no Maracanã. Os 3 pelo Brasileirão e os 2 da Copa do Brasil. Se de fato, da Copa do Brasil não, da Libertadores. Se de fato a coisa não andar, aí vê o que pode ser feito. Mas volto a dizer, mesmo que demitam ele hoje, amanhã ou depois, porque eu até acredito que ele vai cair. Tá? Mesmo que demitam ele, enquanto tiver lá aquele pessoal todo que está lá, não vai se resolver. Vai ser mais um ano jogado fora. Porque essa diretoria é omissa, banana e que adora apadrinhar todo mundo. Inclusive jogador que já era para ter dado um tchau para o Flamengo, mas que continua lá sendo apadrinhado pela diretoria do Flamengo. Saudações, nos vemos aí no próximo vídeo do Flamengo. Valeu! Se inscreve aí no canal, clicando aí nesse botão vermelho aí embaixo, onde está escrito inscrever-se, tá? Assine o nosso canal aí, torne-se aí assinante do nosso canal, beleza? Saudações rubro-negras.